Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje iremos falar sobre a América, só que de acordo com fatores históricos e culturais. Se vamos falar sobre fatores históricos e culturais, nós iremos dividir a América aí em duas partes ou dois grandes grupos: a América Latina e a América Anglo-Saxônica. A nossa aula hoje tem como tema a América Anglo-Saxônica. E essa parte da América, ela é composta por dois grandes países. Quais são eles? Observem pelo mapa: Canadá e Estados Unidos. Essa aula ela será dividida em duas partes. Hoje nos limitaremos a falar sobre os Estados Unidos e na segunda parte desse vídeo falaremos sobre o Canadá. Então vamos lá, seguido para a nossa aula. Pessoal, sabemos que os Estados Unidos ocupam aí um espaço enorme na economia mundial. Não por isso que ele se tornou aí grande referência em termos de desenvolvimento em nosso planeta. Os Estados Unidos sozinho, ele soma 24% da economia. Ou seja, é um número bastante expressivo e que nem todos os países, nem todos os continentes vão possuir uma potência econômica quanto a dos Estados Unidos. Agora, por que que os Estados Unidos ele se tornou essa grande potência economicamente falando mundial? Aliás, não só economicamente, mas também tecnologicamente. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns aspectos. Eu vou desligar a minha tela e vamos acompanhar. Primeiro, pessoal, os Estados Unidos possuem aí um mercado consumidor interno, ou seja, um público que compra os produtos que são produzidos em nível nacional. Pequenos produtores agrícolas tinham renda suficiente para comprar as mercadorias produzidas pelas indústrias. Se tinha um mercado consumidor interno, então todos os produtos que estavam sendo fabricados estavam sendo vendidos, e isso gerou aí um resultado positivo para os americanos aí dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos possuem aí, deixa eu sublinhar, a acumulação de capital originária aí do desenvolvimento interno, ou seja, tudo aquilo que era produzido, tudo aquilo que era desenvolvido dentro do território americano, adquirido aí principalmente com os recursos da agricultura, da pecuária e da mineração, todas essas riquezas elas eram investidas dentro aí do território dos Estados Unidos, e isso favoreceu aliás, o crescimento dessa grande potência. Porque ela não só se desenvolveu nas áreas ligadas à agricultura e à pecuária, mas também ela estendeu o seu desenvolvimento às outras atividades, chamadas aqui, classificadas de secundárias, que são as atividades industriais. Então, isso fez parte aí digamos, de um processo de investimento voltado para o interno do próprio país. Além disso, os Estados Unidos é portador aí de uma numerosa mão de obra que é representada
basicamente por milhares de imigrantes europeus, né, que se dirigiam para o país em busca de vidas melhores, obviamente, de oportunidades de empregos. Também se encontra nos Estados Unidos grandes fontes de energia, né, aí, constituídas pela força hidráulica dos rios, pelas jazidas de carvão e mais tarde também pelo petróleo. Além disso, os Estados Unidos possuem facilidade de transporte em virtude da vasta rede hidrográfica navegável e da construção de grandes ferrovias ainda na primeira metade do século XIX. Então, como vocês podem observar, os Estados Unidos ele começou a se sobressair economicamente, industrialmente, até mesmo sobre a Europa, que foi um dos países que mais colonizou, que mais adquiriu riquezas através dessas colonizações, porém não teve, digamos que, a visão de investimento industrial, de investimento econômico que os Estados Unidos passou a ter aí na metade do século XIX. Diversas invenções e diferentes aplicações técnicas que eram estimuladas pela livre concorrência entre os produtores de dentro dos Estados Unidos também favoreceu aí o desenvolvimento desse país, além da rede urbana com cidades próximas a portos, né, ferrovias ou hidrovias e traçado largos das ruas para uma eficiente circulação de mercadorias e também de pessoas. Então, todos esses fatores somados entre si favoreceram o desenvolvimento dos Estados Unidos. Outro fator que desenvolveu, que contribuiu para que os Estados Unidos se tornasse essa grande potência foi a participação aí nas duas grandes guerras mundiais, a participação dos Estados Unidos, de maneira que os Estados Unidos ele forneceu empréstimo aos países que ficaram destruídos pós-guerras e esses países adquiriram esse empréstimo, adquiriram essa dívida com os Estados Unidos e até hoje eles tentam, né, realizar o pagamento dessas dívidas, o que faz com que os Estados Unidos, de certa maneira, tenha gerado aí um lucro com base aí nesses empréstimos, um lucro, diga-se de passagem, altíssimo. Outro fator que também contribuiu para o desenvolvimento dos Unidos foi o militarismo, né? Que não se basearam somente nas questões militares, geopolíticas, mas também tiveram participação no desenvolvimento das indústrias bélicas, né? E isso fez com que os Estados Unidos também se sobressaísse sobre os demais países. Além disso, os Estados Unidos, ele vinha aí desde o ano de 1970 desenvolvendo um modelo industrial bastante diferente dos que tinha se acostumado a presenciar na sociedade, né, daquela época, que são as chamadas indústrias de ponta, né, que elas trazem aí a mais avançada tecnologia, a mais recente tecnologia, e isso favoreceu aí a procura, a demanda por objetos aí produzidos dentro dos Estados Unidos, por se tratarem de objetos, digamos que mais modernos, que atendiam melhor às necessidades da sociedade. Outro importante fator também que favoreceu o crescimento dos Estados Unidos foi a formação dos blocos econômicos. Deixa eu sair um pouquinho aqui para que vocês possam avaliar a tela. Então, vejam só, os blocos econômicos, eles estão praticamente aí em 100% dos continentes, ok? Então, os blocos econômicos, eles são, digamos que, associações feitas por países aí em busca de maior integração econômica e comercial entre eles. Esses blocos, eles restabelecem o equilíbrio de força entre países
e ampliam suas escalas de ação. Então, alguns blocos, como por exemplo, eles promovem a área de livre comércio, que estabelece a isenção de tarifas para mercadorias produzidas e comercializadas entre os países membros. Outros blocos, como a União Aduaneira, abrange uma área de livre comércio entre os países membros, que não é necessário pagar tributos. Outros blocos, como o Mercado Comum, ocorre maior integração entre os países membros com a livre circulação de mercadorias, de serviço e também de pessoas, né? As pessoas podem se deslocar de um país para o outro sem tanta burocracia. E a União Econômica e Monetária, também um outro bloco, que é um estágio mais avançado, com o estabelecimento de uma moeda única para os países aí que fazem parte desses blocos. Os Estados Unidos, ele faz parte aí da cooperação econômica Ásia-Pacífico, ok? E faz parte também do ANSEA, certo? Agora, vamos falar aí sobre a organização do espaço político e econômico dos Estados Unidos. Bem, os Estados Unidos, o quinto maior em terras contínuas do mundo, está dividido em 50 estados. Desses estados, 48 são contíguos, ou seja, são próximos, e 2 deles são afastados, como vocês podem observar: o Alasca e o Havaí. Esses 2 aí, eles são distantes dos outros países que constituem essa parte aí. Aliás, esses outros estados, eles são distantes dos outros estados que constituem aí os Estados Unidos, certo? Então, formação dos Estados Unidos: 50 estados, 48 deles estão próximos e 2 deles estão distantes uns dos outros. Os Estados Unidos, pessoal, em linhas gerais, ele está organizado, economicamente falando, em 3 principais regiões geoeconômicas, também denominadas de belts, que são os cinturões. Existe o Manufacturing Belt e Sun Belt, que abrange parte do Nordeste, do Sul e do Sudeste do país, onde desdém especialmente... onde se destaca principalmente as atividades industriais e tecnológicas, e existe os cinturões agrícolas, que compreende especialmente a região centro-leste, né, como o Corn Belt, que é o cinturão do milho, o Cotton Belt, que é o cinturão do algodão, e outros voltados aí exclusivamente para as atividades agropecuárias. Temos aí as fontes, né, minerais de energia, o carvão e o ferro, presentes aí principalmente nos Montes Apalaches e na região dos Grandes Lagos, como vocês podem observar aí neste mapa que está aparecendo na tela do meu celular. Vocês podem dar pausa e fazer uma observação, né? Além disso, vamos encontrar grandes reservas petrolíferas, principalmente no sul e no sudoeste do país. Vamos encontrar jazida de carvão, jazida de lignito, campo de gás natural, né? Então, tudo isso aí favoreceu com a riqueza dos Estados Unidos e favoreceu para que ele se tornasse essa grande potência mundial. A gente vai perceber que os Estados Unidos, ele exporta produtos, mas ele também importa diversos produtos, né? A gente já vai ver um gráfico que vai trazer o índice de exportação e de importação. Mas os principais produtos que os Estados Unidos ele importa, né, são da China,
como poderemos verificar daqui a pouco, ok? Aqui temos um mapa que apresenta a localização industrial dos Estados Unidos. Como vocês podem observar, temos indústrias aí aeronáutica, de alta tecnologia, automobilística, elétrica, de madeira e papel, metalúrgica, naval, produção de ferro e aço, química, têxtil, né? Então, é um território bastante industrializado, um território que cresceu bastante, que é referência mundial, né, junto da China hoje, em relação ao uso da tecnologia, ok? Agora, somada a essa grande potência econômica, nós podemos observar aí nesse mapa que os Estados Unidos, juntamente com a China, são os maiores poluidores aí, maiores emissores de CO2 no planeta. Essa informação é de 2014, né? Por se tratar de regiões bastante industrializadas, acaba que se tornam também os maiores centros poluentes do planeta. E isso não é um ponto positivo, é um ponto negativo em relação a essa ação de agredir a natureza. Esse outro mapa, ele traz um panorama das principais áreas agrícolas aí dos Estados Unidos. Em geral, nos países mais ricos, a produção agrícola é intensiva e emprega mais tecnologia que nos países pobres. No entanto, isso não significa que a agricultura tem papel predominante no total da riqueza gerada naqueles países. De modo geral, quanto mais desenvolvido for o país, menor a participação da agricultura no PIB. Isso é o que a gente costuma ver. Assim como em parte significante dos países europeus e no Canadá, nos Estados Unidos os cultivos em geral comerciais estão voltados aos mercados de consumo interno e externo. E ao contrário das culturas de subsistência, são cultivos típicos da economia capitalista desenvolvida, né? E eles denominam amplamente o espaço agrário, dominam, aliás, amplamente esse espaço agrário dos países mais desenvolvidos na esfera econômica. Então, tradicionalmente, nos Estados Unidos, a região aí por excelência agrícola é a porção centro-leste. Como vocês podem ver aí, lá se desenvolvem atividades ligadas à extração do tabaco, do algodão, do amendoim, né? Tem a questão das frutas cítricas. Então, são atividades bastante expressivas que possuem, sim, um papel importante, principalmente nas exportações aí, de produtos agrícolas, né, dos Estados Unidos. Porém, o fato dos Estados Unidos ter essa expressiva exportação nas atividades agrícolas não significa dizer que essas atividades primárias elas não sejam tecnológicas. Pelo contrário, bastante tecnologia é aplicada no modo de produção, né, desde do cultivo da terra até o momento da colheita, né, existe aí forte utilização da tecnologia também no campo primário aí, dentro do território dos Estados Unidos. Como vocês podem observar também através aí desse gráfico, os Estados Unidos, ele exportou vários produtos aí no ano de 2017 e merece destaque aí os seguintes países que mais adquiriram produtos dos Estados Unidos, né? Canadá, México, China, Japão, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul, Países Baixos, Hong Kong e em 10º lugar o Brasil, né? Que também fez compras aí de produtos dos Estados Unidos. Agora, é interessante observar do outro lado
quais são os países que os Estados Unidos importam, ou seja, que os Estados Unidos compram produtos. E em primeiro lugar está a China, né, o país que os Estados Unidos mais adquire produtos, seguido de México, Canadá, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Reino Unido, Itália, França. E na 17ª posição está lá o nosso Brasil, ou seja, os Estados Unidos também adquirem produtos aí do nosso país. Como os Estados Unidos ele exporta mais do que importa, ele se torna então essa grande potência aí, digamos, porque se entra mais dinheiro do que se sai, né? Digamos assim. A aplicação, principalmente interna, do capital facilita que esse país se desenvolva. E aí, esse investimento ele é arrecadado aí com a venda desses produtos, né? Então, a grande estratégia dos Estados Unidos deu certo, como nós podemos ver, tanto é que até hoje eles é essa grande potência econômica aí mundial. Bem, por hoje é só. Espero que tenham gostado e fiquem aguardando a segunda parte desse vídeo, onde estaremos falando sobre o Canadá. Um abraço para todos!